Olá, queridos, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade à disciplina de empreendedorismo, tá? Hoje a gente vai falar sobre, no caso, ética e moral, além de falar também sobre cultura, sobre a nossa diversidade cultural, o que isso tem a ver com o negócio, com o empreendimento, com o empreendedorismo, tá? E para você me acompanhar, eu quero aqui pedir para você pegar o caderno 2, a gente vai iniciar hoje o caderno 2, tá? Módulo 7. Lá na página 5 do caderno 2, turma do nono ano, tá ok? Deixar aqui também as minhas redes sociais lá no Instagram para você depois seguir tanto o @isacante como o Peripatéticos SA, caso você tenha interesse, tá? Meus queridos, me acompanhem aqui. A gente vai falar sobre, como eu disse para vocês, sobre ética, tá? Sobre moral, sobre o entendimento acerca de cultura também. E como é que isso influencia nas nossas negociações, como é que isso influencia nas nossas relações, não só comerciais, mas nossas relações cotidianas, né, no dia a dia, dentro dessa sociedade que a gente está falando, que é Brasil, tá bom? Então vamos continuar aqui. Nós sabemos que nós vivemos inseridos dentro de uma sociedade. Essa sociedade, ela nos ensina, pessoal, o que é bom, o que é ruim, o que seria o bem, o que seria o mal, isso tudo conduzindo o que? O nosso comportamento. Então, provavelmente você já deixou de fazer alguma coisa, tá? Porque você aprendeu que aquilo era incorreto, que aquilo ali era errado. Você provavelmente, antes de fazer alguma coisa também, teve ali aquela sensação de: eita, se minha mãe descobrir, eita, se o pai descobrir, eita, melhor não fazer isso. Sabe, aquela coisa que pesa na consciência, que conduz o teu comportamento para uma postura diferente dessa que você está tentando fazer, né, da situação que você se colocou ali. Então, isso tudo, pessoal, nada mais é do que uma espécie de programação que a nossa sociedade cria em nós para que a gente tenha um determinado padrão de comportamento, tá? Isso é bom por quê? Isso é bom porque previne com que a gente saia ou se coloque em situações de risco, né? Ou tenha atitudes que são repreensíveis, né? Que são repreendidas aí na sociedade. Só que também é ruim, por quê? Porque pode acabar sendo uma manutenção de preconceitos, de discriminação. A gente pode entender isso se a gente for falar também sobre a diversidade cultural. Só um momentinho que você vai entender melhor agora, tá? Então vamos lá. Para a gente poder finalizar essa parte aqui. A sociedade, então, onde eu estou inserida, me ensina o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal. E ao saber disso, desde criança, filho, não faz isso. Mãe, por quê? Por que não? Ou porque não pode? Ou porque Deus castiga? Ou porque é feio? Ou porque ofende as pessoas? E aí a gente vai ganhando e dando significado para os comportamentos e guiando o nosso comportamento dentro da sociedade com base no que é bom, no que não é bom, no que é bem, no que é mal. A gente tem uma conduta, tá? A gente tem uma forma de viver dentro desse meio social, tá ok? Mas essa sociedade aqui, pessoal, ela tem como base o quê? Ela tem como base a cultura. E essa cultura, se a gente pegar como parâmetro o Brasil, a nossa cultura brasileira, ela é heterogênea. A cultura brasileira é heterogênea, ou seja, hétero é diferente, tá? Quando eu falo assim, dentro desse recipiente, dentro desse copo, tem apenas água. Essa substância que está dentro do copo é uma substância homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea. Homo é um, ok? É igual. Homo é igual nesse sentido. Então, não seria aí, ok? Não seria duas substâncias diferentes, seria apenas uma. No caso do exemplo lá do recipiente que eu coloquei água, tá? Mas tratando aqui da cultura, se a gente fala heterogênea, a gente está dizendo que essa cultura, ela nada mais é do que construída com bases diferentes. E se a gente for pegar o período,
aí da colonização do Brasil, a gente vai ter o que aqui? Nós vamos ter aqui indígenas, nós vamos ter aqui africanos, certo? De diversas culturas, diversas, né, partes da África. A gente pensa que africano é tudo igual, não. Dentro da história a gente consegue entender as diferenças, essas pessoas vindo de partes diferentes, inclusive pessoas que eram rivais e que estão na mesma situação de escravidão, tá? Nesse Brasil colônia. Então nós temos indígenas, nós temos africanos. Aqui nesse Brasil colônia a gente tem portugueses. A gente sabe que também teve a influência da colonização pelos holandeses, certo? Holandeses. A gente também tem aqui a influência dos franceses, dentre outros que ao longo, né, pós-colonização, a gente vai tendo a imigração de outras etnias, de outros povos, de outras nacionalidades, tá bom? Então a gente entende aqui que a cultura brasileira é heterogênea porque ela tem uma diversidade, tá? Diversidade. Ela tem uma diversidade muito considerável. Uma diversidade muito grande. E essa diversidade está dentro da nossa cultura, tá ok? É tanto que a cultura, pessoal, é algo relativo. Ou seja, a cultura não é algo universal. A cultura que nós aqui no Brasil temos é diferente da cultura que os japoneses têm lá no Japão, que os chineses têm lá na China, que os americanos têm lá nos Estados Unidos, entendeu? Então, todo país carrega em si as suas particularidades. A cultura, ela é algo relativo. E o bacana de a gente falar isso, porque a cultura reflete uma moral, ok? E há uma diferença significativa entre moral e ética, que são dois conceitozinhos totalmente diferentes, tá? Mas que se complementam, ok? Que se complementam. A gente pensa que moral e ética são a mesma coisa. Muitas vezes a gente confunde. Não é. Moral e ética são coisas diferentes. E aí, para você entender, vou lá explicar aqui a diferença entre moral e ética, tá? Primeira coisa. Moral, ela é algo que está no âmbito da consciência. Para ficar mais fácil para você, eu vou colocar assim: fica na consciência. Consciência. Ok? Consciência. O que isso significa, professora? Pensa o seguinte: pensa que desde criança você foi educado como mulher ou como homem a se comportar de determinadas formas e que sempre houve aí um argumento, uma justificativa do porquê sentar-se assim, do porquê vestir-se assim, do porquê comer assim, né? Sempre houve uma resposta quando você indagou, por exemplo: mãe, por que eu, enquanto mulher, não posso sentar e deixar lá as minhas pernas, né, à vontade? E aí sua mãe provavelmente disse que isso não era bonito, ou que você deveria ser mais comportada porque era uma mulher, né? Ou meninos, né, que não poderiam chegar esparramados em qualquer lugar, somente em casa, ok? Então, nosso comportamento, ele foi conduzido com uma série de orientações, de regrinhas, dentro de uma sociedade, dentro de um grupo que a gente está inserido. A nossa família, por exemplo, nos ensinou coisas particulares, como, por exemplo, lavar as louças após o almoço ou o jantar, tá? Ou não, ou talvez você não teve esse tipo de educação. Sua educação foi voltada para outra coisa, como, por exemplo, respeitar os mais velhos e saber ouvir, algo nesse sentido. De forma geral, o que dá para a gente entender então da moral? A moral nada mais é do que aquilo que eu aprendo, ou seja, uma série de regras que estão aqui no âmbito da minha consciência. É quando você vai fazer algo e você pensa: isso é bom, isso é ruim, isso é mal, eu devo ou não fazer isso? Isso aí é a moral.
é quando você, por exemplo, entende que no grupo que você está inserido, aquilo ali não é aceitável se você fazer, tá? Como, por exemplo, roubar. Roubar, né, furtar, que são duas coisas diferentes, por exemplo, no direito, se você fizer, é algo repreendido, né? Não só pela justiça, ok? Pela legislação brasileira, mas também pela sociedade, porque ela vai te olhar e dizer assim, poxa, o cara roubou, o cara furtou, né? Tanta gente aí trabalhando todos os dias, e a pessoa vai lá e furta, nossa, fulano é não sei o quê, enfim, você tá entendendo? Então, assim, moral, ela é a base, é como se nós fôssemos um computador, entre aspas, tá? Como se nós fôssemos um computador. E esse computador, ele precisa de uma programação para funcionar. Então, nada vai funcionar no computador se ele não foi pré-programado a aceitar, por exemplo, um determinado tipo, formato de programa. Entendeu? Então, a moral seria essa construção dentro da nossa consciência, com base no que é bom, o que é ruim, certo? Para conduzir os nossos comportamentos. E claro, isso sempre acompanhado de regras, de condutas, de formas de se comportar, tá ok? E a ética, professora? Se a moral é essa base que nos é dada desde criança, a gente tem na nossa educação, cria-se uma consciência do que é o bom, do que é o ruim, do que é certo, do que é errado, o que é então a ética? A ética, ela é a parte da filosofia que estuda a moral, tá? Mas a ética, ela seria nada mais do que a expressão da moral. Então, por exemplo, você aprendeu que furtar, né? Ou seja, subtrair um bem que não é seu, sem utilizar da violência, você aprendeu que isso é o quê? Que isso é incorreto, certo? Você aprendeu que isso é incorreto. Mas digamos que você mesmo assim queira fazer isso, você queira furtar. O ato de furtar, ele é antiético, tá? Ele é antiético por quê? Porque a tua moral te ensinou que não era para fazer, que não era certo. O ato, ou seja, a condução do teu comportamento, a forma, a tua atitude, como você expressou a tua moral, se você corrigiu ali, né? Se você foi de acordo com a moral, ou se você quebrou a moral, isso aí é o que a gente chama de ética ou antiético, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela recebe, aliás, uma série de orientações como estudante. Estudante, fulano de tal, não faça isso na sala de aula, porque segundo o regimento da escola está proibido. É a ética da escola, é a ética do aluno. E aí você vai lá e faz. Quando você faz, você rompe com uma série de regras que foi dada a você para conduzir seu comportamento nesse ambiente, visando algo, provavelmente, né, o bem coletivo, algo bom para todos, mas você rompe com isso e automaticamente você faz o quê? Você rompe com a ética. Então, a ética, pessoal, seria a reflexão, certo? A reflexão, ou seja, o reflexo, tá? Melhor colocar assim, seria o reflexo da moral, ok? O reflexo da moral. Para ficar mais claro ainda, a gente vai continuar esse assunto na próxima aula. Até mais, queridos, e não esqueçam de fazer as atividades correspondentes a esse módulo 7, tá? Até mais!